Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você está no programa Sabedoria para Viver Bem, que semanalmente nós trazemos aqui princípios milenares, eternos, de sabedoria, extraídos da Palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa fonte inesgotável, nosso manancial para vivermos bem conforme a direção de Deus, os beneplácitos de Deus operados na vida do ser humano. Então permaneça conosco para juntos aprendermos mais sobre isso. E não esqueça de curtir, compartilhar, enviar para todas as pessoas. Não guarde esse programa só para você, porque para quantos mais você enviar, muitas bênçãos ainda serão derramadas sobre todos aqueles que nos assistirem e estiverem conosco neste programa. Hoje é uma data especial. Estamos concluindo o ano de 2025. Nós iniciamos este programa exatamente neste ano, em meados de março, gravamos o primeiro episódio e com a bênção de Deus, com a direção do Senhor nas nossas vidas, viemos até aqui. Todos os sábados e domingo você recebeu um episódio novo. Estamos gravando 40 episódios neste ano de 2025. E sempre esteve conosco o pastor João Carlos na apresentação deste programa. Pastor João Carlos, 2025 nós estamos concluindo agora com esse episódio de retrospectiva do ano com as bênçãos de Deus. Wallace, muito bom poder sentir missão cumprida em 2025. Isso. Sabendo que não faltou assunto. Nós tratamos sobre diversos assuntos, diversos âmbitos da vida do ser humano, todos sendo permeados pela sabedoria, de forma tal que, como o nome do programa diz, para vivermos melhor, para podermos viver numa situação mais tranquila, sabendo que com a sabedoria que Deus nos dá, nós temos passos mais seguros na nossa vida, não é isso? E por que não aproveitar e só relembrar alguns programas interessantes que nós tivemos aqui, alguns que se destacaram, alguns que tiveram também mais curtidas e tudo assim. Lembrando, pessoal, é só voltar lá que os programas estão todos lá no YouTube para você aprender. Exatamente. O programa está todo gravado, permanece à disposição de todos. Você acessa no site da Igreja Cristã Maranata, o canal oficial do YouTube, tem todos os episódios lá. E nós tivemos ao longo desse ano, pastor João Carlos, diversos convidados, falamos de diversos temas, como você citou, tratamos de muitos princípios de sabedoria, que essa é a nossa finalidade, né, o nosso propósito com este programa. Quantas experiências foram trazidas aqui, que nós ouvimos, compartilhamos. Quantos textos bíblicos maravilhosos que nós relacionamos com princípios de sabedoria e na aplicação da vida prática. Todos os episódios nós aplicamos na vida cotidiana do ser humano. Deixa eu perguntar a você. Você se lembra do primeiro programa? O primeiro programa foi o que é sabedoria e falamos de forma assim, diferenciamos sabedoria de mero conhecimento. Na ocasião, eu lembro que até citamos um versículo, deixei ele aberto aqui para compartilhar. Naquele primeiro episódio nós citamos Provérbios capítulo 8, verso 12. E a palavra de Deus disse assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então nós mostramos para a nossa audiência que sabedoria não é apenas conhecimento, porque conhecer, você pode conhecer numa experiência de vida, você pode conhecer numa leitura, você pode ler quantos livros você quiser. Na ocasião, nós até brincamos, né? Podemos até decorar o livro inteiro de Provérbios. Verdade. Mas se não houver sabedoria, esse conhecimento de nada vale, é mero conhecimento. É um mero saber que, se não tiver aplicação prática, deixa de ser sabedoria. E à luz da palavra de Deus, sabedoria é um dom gratuito de Deus. Deus concede, ou seja, aquele que busca em Deus, este encontra, ele é agraciado, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então, conhecer é uma coisa, mas sabedoria, pôr em prática com a bênção de Deus, é outra coisa. Aí eu me lembro que no programa seguinte,
Ele aconteceu no dia 5 de abril. E ele trouxe um texto que foi Provérbios capítulo 15, verso 1, que nos ensina o seguinte, que a palavra branda aplaca o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E nós falamos sobre a sabedoria no relacionamento, no modo de falar de um para com o outro. Até mesmo citamos a carta de Tiago, né, que compara, isso para mim é bem fácil de eu entender, né, na minha vida profissional, eu fui piloto de navio, e Tiago fala assim, olha, a língua é um órgão tão pequeno do corpo, mas ela controla o corpo todo, assim como o leme do navio controla o navio todo. Você tem um navio de 273 metros, você tem um leme ali de 3 metros, mas aquele leme de 3 metros consegue controlar. Se nós aprendêssemos a controlar nossa língua de forma tal, ao invés de dar palavras duras em momentos de ira, nós soubéssemos falar com mais brandamente e talvez aquela situação se aplacasse, se resolvesse muito mais rápido do que nós esperávamos. Esse foi o programa número 2 que a gente fez. Logo a seguir de dar a definição de sabedoria, a gente já entrou com essa questão de modo de falar, relacionamento. Está lá guardado no YouTube para quem quiser relembrar. Muito bom. Nós estamos fazendo Retrospectiva 2025. Este é o tema desse episódio. E relembrar alguns episódios, como estamos fazendo de fato, é algo que realmente nos enriquece, nos alegra muito, porque a gente está aqui lembrando das experiências que nós vivemos neste programa. E, na sequência, eu lembrei de um outro episódio aqui que nós gravamos, que nós falamos sobre desentendimento entre irmãos. Você vai lembrar. Lembro, sim. Eu até anotei o texto que nós usamos lá naquele programa, que foi Provérbios, capítulo 18, verso 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Naquele programa, pastor João, eu lembro que nós até citamos também o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós falamos esse grande desafio que é do mundo de hoje, especialmente, mas que eles acontecem a vida toda. Desde que o ser humano foi criado, em toda a história humana, a Bíblia retrata isso, toda a história da humanidade retrata isso, como que existem grandes desentendimentos entre os irmãos, e principalmente em pontos. Por exemplo, quando o pai ou a mãe falece, que tem que fazer um processo de inventário, isso gera muita contenda. Ou se não, contendas entre os irmãos, porque os pais chegam à idade, à velhice, precisam agora dos cuidados dos filhos e eles não se entendem para cuidar daqueles que amaram a vida toda, que cuidaram deles e etc. E o texto que nós lemos sobre o irmão ofendido, você até citou 2 irmãs, que você citou a experiência de que elas nem conseguiam congregar na mesma igreja. Verdade. Mas ali era necessário aprender sobre o perdão, aplicar com sabedoria, e Deus restaurou aquelas irmãs. Quantas experiências nós podemos lembrar, né? Restaurou as irmãs e ainda salvou o pai delas. Olha que maravilha. Veio se batizar na sua velhice. Então, quer dizer, estava faltando sabedoria ali no relacionamento daquelas irmãs. Mas quando Deus entrou, quando a sabedoria entrou, então tudo se transformou e elas tiveram um êxito muito grande de ver o próprio pai idoso se batizando e as duas se abraçaram chorando no batismo do pai. É só olhar o programa lá atrás. E nessa retrospectiva 2025, lembra de mais alguns episódios, mais alguns programas? Lembro sim. Eu lembro de um programa muito especial que eu trouxe um amigo meu aqui, que foi o pastor Francisco Albino, lá do Rio de Janeiro. Muito bom. Foi o nosso programa número 18. Ele foi exibido no dia 2 de agosto. E Albino participou de 2 programas conosco. O primeiro ele falou de saúde física e o segundo ele falou de saúde mental. Nós usamos aquele texto de Isaías 26 que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. A importância da nossa mente. Estamos entrando no ano novo, né? E ano novo já começa novos planos. Novas ideias. Parece que dá uma renovada, né? Quem não conseguiu perder todos os quilos em 2025, renova o desejo de agora em 2026
vai, e às vezes não vai, né? Logo no ano novo, aquela ceia de ano novo já começa... Eu tenho uma dica. Para entrar 2026 bem, assiste todos os nossos episódios que você vai aprender muita coisa para fazer um ano novo com as bênçãos de Deus. Exatamente. E eu me lembro do pastor Albino falando sobre saúde mental e ele contando, né, da experiência dele de que ele não se preparou para uma competição em um grande estádio que ele ia saltar. Ele era um atleta de salto triplo. E ele falou assim, quando eu entrei, que eu vi o tamanho do estádio na minha frente, a quantidade de pessoas e a minha foto num telão, ele falou assim, ali eu perdi a competição. Tremeu as pernas. Tremeu as pernas, a mente não estava preparada para isso. E aí nós vemos a importância da sabedoria para preparar a nossa mente para tudo aquilo que nós vamos fazer. Exato. Para cada passo que nós vamos dar. E aí ele pegou e ele usou uma expressão que diz assim, se preocupe menos e ore mais. Se preocupe menos e ore mais. Uma mente firmada em Deus, uma mente com a palavra do Senhor como guia para o seu dia a dia, é uma mente sábia. Porque as lutas se levantarão. A própria Bíblia diz, o sol nasce para todos e a chuva cai sobre todos. Seja servo de Deus ou não seja, existem dias ensolarados e existem dias chuvosos. A questão é, precisamos estar preparados com a mente firme em Deus para os dias chuvosos, porque logo depois o sol vai raiar novamente. Mas se a nossa mente não estiver preparada, talvez a gente não consiga perceber o sol raiando atrás daquelas nuvens. Sabedoria é isso, buscar em Deus até mesmo a firmeza no psicológico. Isso. Né? Foi isso que o pastor Albino ensinou. Não adianta você querer as coisas, você tentar fazer do seu jeito, apenas por si próprio, pelos seus próprios recursos. O psicológico às vezes nos trai, mas quando você tem sabedoria para fazer da forma certa, seguir um caminho, uma determinada direção, e com a bênção do Senhor, com a direção de Deus na sua vida, aí pode surgir qualquer imprevisto, qualquer situação que você talvez nem estivesse previsto ou preparado, mas ali você está firme no Senhor, você sabe que vai dar tudo certo. Eu me lembro nesse episódio que foi citado sobre uma psicóloga que ela tinha uma expressão para quando ela conversava com um cliente pela primeira vez, com um paciente pela primeira vez, na primeira consulta, ela perguntava para o paciente o seguinte, você quer melhorar ou você quer ficar bom? Isso é estranho, né? Parece que é a mesma coisa. Uhum. Não, melhorar é uma coisa. Melhorar é sair desse estádio e chegar até esse. Ficar bom é sair desse estado e não voltar mais. E ela dizia assim, se você só quiser melhorar, eu posso te ajudar com as técnicas da psicologia. Mas se você quiser ficar bom, eu também vou precisar falar de Jesus para você. Ela não estava anulando o que ela aprendeu na sua faculdade, mas ela estava dizendo que as duas coisas juntas, as técnicas de psicologia, juntamente com Jesus, o nosso médico, essas duas coisas juntas podem levar a pessoa a uma cura completa. Isso é sabedoria na mente. Então, pastor João, como é bom relembrarmos os episódios do programa Sabedoria para Viver Bem. Quantos princípios nós citamos aqui, quantas experiências, quantos ensinamentos. Mas nesse episódio, o tema é Retrospectiva 2025, por isso nós estamos tendo essa alegria de relembrar vários episódios, mas tem um ensino que eu gostaria de deixar aqui, pastor João, que está em Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz assim, a palavra de Deus: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabedoria é isso. Ela está à disposição de todo ser humano. Ela está registrada, escrita na palavra de Deus para você aplicar em todas as áreas da sua vida. Mas é claro que todo ser humano, né, pastor João, se depara em situações, olha, eu não tenho sabedoria para isso, eu não tenho habilidade, eu não sei como agir, como fazer. Quantos de nós, em diversas situações, não nos deparamos em situações assim? Mas o próprio texto da palavra de Deus nos ensina, olha,
busca em Deus a sabedoria porque ele tem prazer em dar. Sim, inclusive é interessante, ele fala assim, se algum de vós tem falta de sabedoria. Eu entendo que a pessoa que é sábia, ela não se diz sábia. Porque o próprio fato de ela ter sabedoria já faz com que ela queira conhecer e ser mais hábil e ter mais atitude cada vez mais. Então, se esse texto falar comigo, eu disser assim, não, eu não preciso de sabedoria, talvez aí esteja faltando na minha vida. Então ele fala o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Cabe a nós pedirmos isso ao Senhor. Deus, ele é o criador da sabedoria. Ela é o primeiro fruto, o primeiro dom do Espírito Santo de Deus. Então, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Veja você que Deus tem prazer de dar sabedoria para todos. Não são todos os dons que serão dados para todas as pessoas. Seja um dom de curar, seja um serviço de cuidado, seja um serviço de governo, como diz a carta aos Coríntios, Deus vai distribuindo conforme lhe apraz. Mas a sabedoria está aqui garantido que ele dá a todos. Todos os que pedirem, receberão. Ele dá liberalmente, não lança em rosto, ou seja, Deus não vai te cobrar só pelo simples fato dele ter dado, ele tem prazer em dar. Exato. Ele tem prazer em distribuir sabedoria. Muito ele bom. quer que a humanidade toda seja sábia. E aí ele diz, você pedindo, você vai receber. Ser-lhe-á dada. Deus não quer ver o ser humano passando apertos desnecessários. Pelo contrário, ele quer dirigir a vida do ser humano para conduzir aos benefícios, os benefícios não só para essa vida, mas principalmente para a vida eterna, vida em abundância, a salvação da vida do homem. E ele complementa, logo no verso 6, apenas o início do verso 6, peça, porém, com fé, não duvidando. Então as pessoas, eu vou pedir a Deus, Deus vai fazer do jeito dele, eu vou esperar, vou ver o que vai acontecer. Não, peça com fé, ou seja, creia no Senhor verdadeiramente, abra o seu coração, permita Deus dirigir a sua vida. Quantos programas aqui a gente gravou neste ano de 2025, nós estamos fazendo uma pequena retrospectiva 2025, mas quanto aprendizado, a riqueza, né? Uma fonte inesgotável que nós externamos aqui, quanta coisa que nós podemos aqui compartilhar, aprendemos juntos e compartilhamos com você, nossa audiência, e certamente muitas experiências que têm nos relatado, quantas coisas Deus tem feito e Ele tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar a vida do homem. E falando nisso, ainda temos tempo. Você tem mais algum programa que você gostaria de destacar? Eu lembro de um programa que marcou, que nós falamos sobre a comunicação. Nós exploramos bastante esse tema, inclusive. Falamos até mesmo da comunicação negativa. As pessoas que falam de maneira rude, as pessoas que às vezes nem sabem como falar, mas na comunicação negativa as pessoas causavam problemas, causavam distúrbios, causavam situações adversas desnecessárias por falta de sabedoria. Eu até separei um versículo que nós citamos nesse programa, que foi citado Provérbios capítulo 10, verso 19, e diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja, você falar demais pode trazer inúmeros problemas. Se você fala menos em sabedoria, ouve mais e coloca tudo dentro das condições necessárias, então você colhe os frutos, os benefícios, e a Bíblia ainda complementa, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, essa sabedoria de ser prudente até no falar. Na época, nós até citamos o caso daquele mensageiro que não era para ele ir dar notícia ao rei sobre a morte de Absalão. Isso. Mas ele foi afoito, ele foi imprudente, ele queria dar a notícia e a Bíblia diz que ele correu mais do que o mensageiro que havia sido enviado. Ele corre além, chega primeiro. Ele pensava que ia dar uma boa notícia, não era ele, não era a característica dele.
não eram as boas novas que ele deveria levar, ele não sabia falar, ele não sabia dar a notícia da morte de Absalão. Isso trouxe prejuízo para ele. É verdade. E aí, em seguida, chega o mensageiro correto e fala da forma correta. Claro, Davi ali chorou amargamente, a Bíblia diz que ele sentiu, era o filho dele, mas aquele primeiro mensageiro, faltou sabedoria, foi imprudente. Então, a comunicação negativa, ela destrói um lar, destrói um ambiente, destrói um relacionamento, traz muitos prejuízos. Então, eu acho que eu vou aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem para falar de um programa que eu assisti, que eu não participei, que foi o programa com o Daniel Carrareto. Ah, verdade. Né? Eu não pude estar, estava viajando, mas foram 2 programas que foram feitos sobre educação financeira. É bom que você fala como audiência, Agora eu estou falando como audiência, né? Muito bom. E foi usado o texto de Provérbios 3:13, que diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. E o Daniel, conversando com você, falou bastante sobre ansiedade para o amanhã. Cuidado que nós temos que ter para que essa ansiedade não destrua as nossas finanças, não quebre o nosso equilíbrio financeiro. E o Senhor nos ajuda nisso. Eu achei muito interessante o texto que ele citou, quando Jesus fala, né, que nós não devemos estar preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. Se nós estamos na presença do Senhor, com sabedoria na nossa mente, tudo isso vai estar muito bem arrumado. Nossa alimentação, nossa vestimenta. E Jesus termina, né, coroa o texto dizendo, né, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu achei interessante o Daniel ele falando, né, não é que vai cair do céu, não, é que com o Senhor sendo o primeiro na sua vida, automaticamente o restante ele vai nos dar capacidade, condição de estar com tudo organizado. Como ele falou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, dê uma olhada também, como eu fiz, nos programas de 28 de junho e 5 de julho. Maravilha. São os programas sobre educação financeira, que a sabedoria é importantíssima nisso. Pena que a gente não pode falar mais sobre cada um dos programas que nós fizemos ao longo desse ano. Seria ótimo, né? Se tivesse tempo para citar cada um, explorar os pontos auges de cada programa, mas você tem a oportunidade de assistir. Abra o YouTube, todos os episódios estão à disposição. Pastor João, retrospectiva 2025. Esse é o tema desse episódio. Daria para a gente ficar aqui horas comentando sobre isso, mas estamos concluindo esse episódio e estamos concluindo o ano de 2025. Exatamente. Que fique essa mensagem para você, todo esse aprendizado, que você possa concluir o ano reassistindo esses episódios, compartilhando todos esses princípios de sabedoria que regem a nossa vida, que nos direcionam para viver conforme Deus pode nos orientar e nos abençoar grandemente. Para encerrar, eu quero trazer aqui o versículo mais citado em todo este programa, que é Provérbios capítulo 1, versículo 7, e diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não seja você como este Provérbios está comparando. Os loucos que desprezam a sabedoria, a instrução, o conhecimento, mas que você possa permitir e buscar os princípios de sabedoria no temor ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas com abundância de bênçãos em sabedoria aplicada em todo o nosso viver. Sabedoria para viver bem. Preceitos eternos que nos ajudam a agir assertivamente e viver melhor.